só a ti. Aleluia, aleluia. Eu queria que você fizesse um exercício agora. Eu sei que você teve um dia agitado, muitas coisas aconteceram, talvez muitas coisas boas, talvez outras nem tanto. Talvez você tenha passado o dia na correria, tenha trabalhado apesar do feriado. Mas eu queria mesmo que você, enquanto o Gabriel dedilha aí alguma canção, que você puxasse a sua alma para esse lugar. Faça valer a pena o seu esforço de ter vindo até aqui. Faça a sua oração. Diga ao Senhor aquilo que você quer receber. Não fique esperando de mim, porque talvez eu não tenha muita coisa para acrescentar na sua vida. Mas o seu Pai, o Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está em nós, Ele está conosco. E eu gostaria que você consagrasse, com poucos minutos, que você fizesse a sua oração de consagração. E que você aquietasse a sua mente para receber do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós nos consagramos a você nesse momento. Esse é o tempo que nós viemos aqui para cultuar você. O culto é seu. E nós colocamos a nossa mente cativa à sua palavra. Nós queremos receber de você, Senhor. Porque você é o nosso tudo, nós somos seus, nós pertencemos a você, como nós cantamos agora. Você é a nossa realidade. Você é o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso supridor. Nós soltamos as pedras, aquilo que nós carregamos, os pesos que nós carregamos hoje, nós deixamos de lado agora, para ouvir você. Assim como Maria, que escolheu a melhor parte, se sentou, se aquietou e sentou aos pés do Mestre para receber. Nós decidimos agora escolher a melhor parte. Deixar todo o pensamento, tudo que nós precisamos resolver depois, será resolvido. Mas agora nós viemos cultuar você. Você é digno da nossa atenção, do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos pensamentos. Você é digno, Senhor. Obrigada, Pai. Porque nós estamos num país livre, nós podemos fazer isso de forma aberta, tranquila. Muito obrigada. Nós somos tão agraciados por isso. E é por isso que nós faremos valer esse tempo na sua presença. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vocês podem sentar. No final vocês vêm. Então, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela. É uma honra poder compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite. E aí eu gostaria que você abrisse lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. A partir do versículo 7. Eu vou ler com você. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E quando eu estava orando a respeito do que nós íamos conversar hoje, esse versículo saltou ao meu coração. Deus não nos deu espírito de medo, nem covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Para ser mais específico, a palavra que saltou mesmo, que assim, pulou aos meus olhos, foi a moderação. E eu fui me aprofundar nessa palavra
E o significado de moderação, neste contexto, ele fala de equilíbrio, de inteligência emocional, de ser chamado à estabilidade de mente, de autocontrole. Alguns sinônimos também que eu encontrei no próprio dicionário, né, da Bíblia, que é controlar, frear, disciplinar, manter alguém em seu dever, estar mentalmente saudável, mente equilibrada. Então, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e de mente equilibrada. Poder de refrear a nossa mente, de colocar ela no lugar. E aí, você pode pensar assim, isso é papo de mulher, de culto de mulher. Mas nem é. Porque, eu não sei se você percebe, mas eu acredito que sim, que ultimamente a nossa mente vem sido bombardeada com tantas informações, com tantas ideologias, com tantos enganos do diabo mesmo. E a gente está exposto a tudo isso. E é interessante pensar que aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve está totalmente ligado com aquilo que a gente vai começar a crer. Ou começar a agir. Eu estava conversando com uma pessoa e estava falando sobre dieta e essas coisas. E ele falou a seguinte frase. Ele disse assim, eu estava com muita dificuldade de fazer dieta. Eu estava precisando fazer dieta, mas eu não estava conseguindo me disciplinar nisso. E eu fiquei me questionando, e eu disse, Senhor, por que eu não consigo? E, de repente, ele abriu o Instagram e, naquela lupazinha, não sei como é que se chama aquele negócio que olha, que tem as sugestões de vídeos. Ele, do nada, ele foi olhar e só tinha vídeo de comida. E você sabe que o algoritmo, ele vai mandando aquilo que você vai vendo. Aquilo que você está tendo interesse, aí o algoritmo vai e lança para você como sugestão. Ele disse assim, eu percebi, porque ele gosta de comida, assim como todos nós, pelo menos a maioria, assim como eu. Gosta de receita, então ele ficava vendo receitas, vendo, e aquilo fazia com que ele sentisse desejo de comer, e o desejo de comer fazia com que ele pensasse que estava com fome, e quando ele pensava que estava com fome, ele ia lá e comia. E ele disse, eu percebi que o fato de eu estar assistindo tantos vídeos de comida, e o vídeo está aqui, viu? O vídeo, só ver o vídeo não engorda, não. Agora, ver o vídeo influenciava ele a ter o desejo, e aí concretizar. E ele disse, eu percebi que estava me prejudicando no meu objetivo. Não é interessante pensar? Agora, pense na mente das crianças. Como não está sendo bombardeada. Às vezes, é de uma forma tão sutil, que às vezes a gente vê algum vídeo de uma mulher muito empoderada, né? E eu estou falando aqui no sentido das mulheres. A gente vê uma mulher muito empoderada e aí deseja a vida dela, deseja o que ela tem. Mas se a gente for olhar de verdade, ela não cumpre o princípio e não é a mulher sábia que Deus nos chamou para ser. Né? Mas aí a gente quer essa independência, porque afinal de contas é tão lindo na internet. E aí a gente pensa que de fato e de verdade, essa é a vida que nós queremos. Porque nós somos influenciados em todo o tempo. E o que dizer de tantas doenças hoje em dia relacionadas à mente? Doenças psicossomáticas. Pessoas ansiosas, com depressão, com, enfim, infinitas doenças, né? Que a gente vê surgindo por aí. Porque tudo responde aqui. Eu estudo a respeito disso e eu achei muito interessante o que eu estava assistindo uma aula e o professor falou. Ele disse assim, olha, o nosso cérebro, na maioria das vezes, ele não consegue distinguir o que é verdade ou não. E ele vai, por exemplo, eu estou assistindo um filme de terror. Por que será que a gente tem medo quando está assistindo um filme de terror? A gente sabe que nada vai passar da televisão. A gente sabe que aquilo é um filme, que no fim das contas, aquilo não vai nos atingir.
Mas mesmo assim, quando as pessoas assistem, elas têm medo, elas ficam sem dormir, elas ficam vendo coisas. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir se aquilo é verdade ou não. Porque nós fomos programados assim. Deus nos programou para trabalhar com imagens. Lá em Provérbios diz, assim como imagina na sua alma, assim ele é. Foi Deus quem nos deu a nossa mente, a nossa alma. Foi Ele quem criou. Mas Ele criou para que a gente pudesse dominar. E Ele já nos deu o poder de dominar, de ser moderado, equilibrado, de trazer a mente para o lugar que ela merece, que ela tem que estar. Mas o nosso cérebro não sabe distinguir o que é verdade e o que não é. Se ele está vendo, ele vai sentir e o nosso corpo vai responder aquilo. Tá aí o cuidado, de a gente cuidar da nossa mente. De a gente ter cuidado com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente pensa. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. E eu queria mesmo que você soltasse suas pedras, abrisse seu coração e deixe sua mente cativa. Amém? Graças a Deus. Como eu já falei, lá em Provérbios 23, 7, eu vou ler lá para você. Diz assim: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Como ele pensa consigo mesmo. Tem algumas versões que diz, assim como imagina na sua alma. Assim ele é. E aí eu fui pesquisar novamente. Como uma boa estudiosa, eu fui pesquisar o que significaria imaginar. E imaginar é pensar, é raciocinar, é calcular, contar e estimar. Isso significa que quando a gente está imaginando ou pensando, a gente está calculando, estimando, pensando. Se, às vezes, quando uma pessoa está ansiosa, uma pessoa sofre de ansiedade, o que é que acontece? Ela fica pensando naquilo que pode acontecer. E ela só pensa o que pode acontecer de ruim, né? Então, aquilo vai consumindo ela. E aquilo vai consumindo. E ela vai pensando, e se o menino cair? E se o carro bater? E se a comida não der? E se eu não conseguir? E se eu não fizer? E se não der certo? E aquilo vai consumindo. Por quê? Porque o nosso cérebro vai entender que é verdade. E eu vou sofrer psicossomaticamente aquilo, mesmo sem ter acontecido. Isso é ansiedade. É eu pensar em alguma coisa ruim, como se ela fosse verdade, e eu vou ficar meditando naquilo até o meu corpo responder como se aquilo já tivesse acontecido. Aí vem a tristeza, vem a angústia, aí eu choro, aí eu não como. Nem aconteceu. Mas eu já estou pensando, estou meditando naquilo, e aí meu corpo vai reagir da forma que eu penso. Por quê? Assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Interessante que 3 João, abre lá, por favor. Lá em 3 João, nessa carta, no versículo 2, ele diz assim: amados, desde desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Ou algumas versões dizem que seja assim como é próspera a tua alma. Ele é como se fosse uma condição. Eu desejo que você seja próspero, que tenha saúde, assim como você é na sua mente, assim como você pensa, assim como é próspera a sua alma. E se a gente pensar, aliás, se a gente entender que nos nossos pensamentos, do pensamento vem para o coração, do coração, o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu vou falar. E o que eu vou falar vai acontecer.
quão importante é nós cuidarmos da nossa mente, da nossa alma. É por isso que a Bíblia diz que é necessário renovar a nossa mente. Existe um estudo, cientificamente falando, que se chama PNL, Programação Neurolinguística. E o que é que eles entendem? Eles estudaram o pensamento e as ações de pessoas bem-sucedidas. E eles entenderam que a nossa mente é possível ser reprogramada. E eles fazem estudos e fazem sessões e fazem sessões com as pessoas. Eu não sei se a palavra mesmo é sessão, mas eu vou usar essa frase. Para ajudar as pessoas a reprogramar a sua mente. Por quê? E eles defendem o seguinte: se você diz que eu quero aprender a surfar, mas na minha mente eu já estou pensando, eita, eu não vou conseguir isso, eu tenho medo d'água, eu não sei nadar e eu vou cair da prancha. Você não vai aprender. E aí eles ensinam técnicas científicas para reprogramar a mente. E que é totalmente possível. Agora, me diga há quanto tempo que está escrito na Bíblia? Há muito tempo. Que é necessário renovar a mente pela palavra. E aí eles também falam para você não ter pensamento negativo. Para você não pensar negativo. Para você pensar positivo e falar aquilo até você se convencer. E o seu cérebro, de uma forma intuitiva, vai te ajudar a tomar as decisões para chegar naquele objetivo. Você acha alguma coisa semelhante? E eu vou dizer uma coisa a você. O mundo, porque aprendeu a reprogramar a mente, como eles falam, e a não falar coisas negativas, mas coisas positivas, está obtendo bons resultados com isso. Mas nós, além do conhecimento científico, que Deus já deixou, né, na palavra há muito tempo atrás, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós já temos o poder, como a gente já leu, o poder, amor e a capacidade da moderação, do equilíbrio. Então, nesses últimos dias, nós precisamos orar, estar cheio do Espírito, estar mais perto de Deus, mas nós precisamos blindar a nossa mente, para que a gente não seja corrompido. E como a gente estava falando, é de forma tão sutil, que Luísa, né, perdão, minha pequena. Uma vez ela estava falando de princesa, e eu disse assim, filha, você precisa sentar, ensinando ela a sentar, né, que ela é menina, sentar com a perninha fechada, cruzar as pernas, porque você está de vestido e tudo mais. Princesa senta assim, eu disse. Ela disse, mãe, a senhora sabia que tem uma princesa que senta assim? Aí ela fez assim, botou assim a perna na cadeira assim, bem despojada. Aí eu disse, qual é a princesa? Aí ela disse o nome, Valente, parece. É uma que tem um cabelo ruivo, assim, da Disney. Aí eu disse, mas tá errado. Princesa não senta assim. Por quê? Porque os valores eles estão sendo invertidos, né? Porque aí a gente quer ser uma mulher empoderada, que a gente quer ter a nossa independência, quando, na verdade, a palavra diz que é para a gente ser submissa ao nosso marido. E aí, os homens, eles estão mais... Como é que eu posso dizer? Frouxo. Eu vou dizer frouxo. Eu ia procurar outra palavra, mas, enfim, frouxo. Porque, afinal de contas, eu estava vendo até esses dias um vídeo de uma mulher que ela estava com dificuldade de arranjar um namorado. Por quê? Porque os homens que agora estão querendo ser conquistados. Por quê? Ou seja, os valores vão se perdendo. E se a gente não blindar aqui, isso vai começando a ser normal para nós. E aí a gente vai caminhar de acordo com aquilo que a gente pensa. E aí, quando eu chegar dentro de casa, afinal de contas, então é minha mulher que vai ter que me conquistar.
Então eu não vou me submeter ao meu marido. Então, para que eu vou obedecer pai e mãe, se eu posso ser o que eu quiser? Se em busca da felicidade, eu posso fazer o que eu quiser. E não é assim. E se a gente não tomar cuidado, isso vai sorrateiramente entrando nos nossos pensamentos. E aí dos nossos pensamentos cai para o nosso coração. E daí do nosso coração sai da nossa boca. E assim vai ser. Amém? Vocês estão aqui? Graças a Deus. E aí, quando a gente está falando, a gente já falou de algumas influências talvez, mas aí você pode dizer assim, não, eu tomo cuidado com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu assisto, né? Graças a Deus. Mas aí, e quando se levanta uma tempestade? E quando a circunstância bate à porta? A gente se desespera ou a nossa mente fica cativa, por mais que venha, né? Venha aquele abalo, venha aquela tristeza, mas se a nossa mente não tiver renovada pela palavra, a gente cai em depressão também, a gente cai em ansiedade. Abre lá para mim, aliás, comigo, em Salmos 42. A gente precisa aprender a aquietar a nossa mente. Se o mundo fala em reprogramar a nossa mente, a palavra fala em renovar a nossa mente pela palavra. E confiar no Senhor. Salmos 42. O salmista fala assim: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Porquanto se me diz constantemente, onde está o teu Deus? Dentro de mim derrama minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilos e louvor. Uma multidão festejava. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação que há na sua presença. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembrarei de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. A Deus, a minha rocha, eu digo: por que te esqueceste de mim? Porque ando em prantos por causa da opressão do inimigo. Como ferida mortal nos meus ossos me afrontam os meus adversários. Dize-me continuamente: onde está o teu Deus? Interessante que se você pensar no que essa pessoa estava vivendo no momento, era uma angústia muito grande. E ele fica naquele misto, dizendo, os meus inimigos estão perguntando, cadê o seu Deus? E ele fala da dor, que ele sente dor. É tanto que ele diz assim, ó. Ele chega a dizer que dói os ossos, como dor nos meus ossos. É a angústia que ele está passando, é o sofrimento. Às vezes ele pensa, por que você se esqueceu de mim? E você percebe a angústia, o misto de emoção que ele está passando? Foge dos inimigos, e é angústia, e chora, e as pessoas estão afrontando a fé dele. Mas se você perceber, quando ele está chorando, as minhas lágrimas são o meu alimento. Olha, ou seja, ele está chorando diariamente, e aquilo está alimentando ele, aquela tristeza. Mas se você prestar atenção, ele vai e fica triste, a tristeza vem, a depressão vem, mas ele vai e diz, mas aí eu me lembro
de como eu celebrava quando eu ia para a casa de Deus. E aí ele vai e aquele sentimento vem novamente, aflora novamente. E aí ele diz: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele que é o meu socorro e o meu Deus. E nesses momentos de angústia, nesses momentos em que a nossa mente quer nos abater mesmo. Às vezes tem gatilhos que despertam traumas passados, tristezas passadas, coisas que você viveu. Você pode dizer assim, é porque você não sabe o que eu vivi. Não sei, mas Deus sabe. O que a gente precisa entender é que precisamos cuidar da nossa mente. E por mais que o pensamento venha a tristeza, venha querendo dar ansiedade, dar depressão, o problema é grande, isso aí a gente não pode negar, porque a gente não é mentiroso. Mas a gente precisa se levantar por dentro e dizer, não se abata, espere em Deus. Há socorro, há resolução. Não existe nada demasiadamente impossível para Deus. Mas se a gente não colocar a nossa mente cativa, a gente vai cair em tristeza, em angústia, em depressão. E aí, aquilo começa a nos consumir e começa a ser o nosso dia a dia. Porque assim como imagina na sua alma, assim ele é. Lá no Salmo 43, ele continua. Ele diz, faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e iníquo. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeites? Por que ando em prantos por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem. Levem-me elas ao teu santo monte, e é a tua habitação. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e ao som de harpas te louvarei. Ó Deus, Deus meu, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele que é o Deus, que é o meu socorro e o meu Deus. Mais uma vez, a dúvida vem, a indagação vem, por que eu estou passando isso? Por que isso aconteceu? Aí ele faz, eu vou fazer uma oração ao meu Deus. Ele vai enviar a luz, a verdade, eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Se ele estava triste, se a angústia veio, ele disse, o meu Deus é a minha grande alegria. E eu irei, ao som de harpas te louvarei. Em vez de prantos, eu vou te louvar. Ó Deus, meu Deus, porque está abatida a minha alma. E essa luta, muitas vezes nós passamos, eu sei, por dentro, porque as coisas acontecem. Mas nós precisamos aprender a dominar a nossa alma. Porque, como a gente viu, dominar é equilibrar, é colocar no lugar devido. Abre lá em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação, mais uma vez, moderação, equilíbrio, inteligência emocional, conhecida a todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos concedidos diante de Deus pela oração e súplica em ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai.
Interessante que ele fala de ansiedade, não ande ansioso, ore a Deus com súplicas e ações de graças. E aí, entregou, agora faz o quê? Tudo que é bom, que é amável, que é de boa fama. É nisso que você pensa. Tá ansioso, tá com problema, tá triste, ora, coloca nas mãos de Deus e depois vai fazer o quê? Pensar certo. Tudo que é bom, tudo que é amável, que é verdadeiro, se há alguma virtude, o que é de boa fama, se há algum louvor, é nisso que eu vou pensar. Mas, às vezes, a gente faz o contrário, né? Eu estou com um problema, eu até oro a Deus, porque a gente aprendeu que a gente precisa orar a Deus. Mas aí, o que é que a gente faz? Volta a meditar no problema. E aí, a ansiedade vem, a paz que estava liberada para nós, agora não está mais. Por quê? Porque eu não pensei certo. E aí, se a gente, eu meditando, né, sobre esse assunto, e às vezes a gente fica muito preso a coisas que aconteceram, a coisa que as pessoas falaram de nós, raiz de amargura, ou, enfim, as circunstâncias tentam nos sufocar. E me veio a história de José. Vamos ler rapidamente lá. Lá em Gênesis. Eu acho que é Gênesis 42. Isso mesmo, Gênesis 42. Antes da gente ler Gênesis 42, você lembra da história de José? Todo mundo aqui conhece a história de José? Vocês não botaram muita fé não, mas eu vou acreditar que vocês conhecem. Na história de José, os irmãos dele chamavam ele de lá vem o sonhador. Porque ele, talvez na imaturidade, contou sonhos que ele teve, e aí os irmãos ficaram com inveja e jogaram ele no poço. Depois do poço, ele foi vendido. Depois que foi vendido, ele foi comprado como escravo, depois foi trabalhar na casa de Potifar, depois foi preso, depois prosperou na cadeia, depois virou o segundo depois de Faraó. E depois que ele decifrou o sonho, ia ter 7 anos de seca, e ele foi promovido, e aprove a Deus que os irmãos deles voltassem. E no capítulo 42... de Gênesis, que é onde a gente está. Deixa eu ver se é 43. Na verdade é o 45. Era só para saber se você estava ligado. No capítulo 45, os irmãos já vieram e José se revela a eles. E ele diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei a todos que saiam da minha presença. E ninguém ficou com eles, quando se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. O pranto dele era muito alto. E disse então José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmos diante dele. José disse mais aos seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste no Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá. Porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. E aí, ele já perdoou os irmãos, e o pai dele vem, enfim. E eles são livrados da fome.
Mas eu fico pensando se a mente de José permanecesse naquele poço, se a alma dele tivesse ficado tão machucada que ele permanecesse lá naquele poço, mesmo depois de ter sido vendido, mesmo depois enfim, de tudo que aconteceu. Como seria o momento que ele encontraria os irmãos? A Bíblia diz que ele chorou tão alto que todo mundo escutou, né? Casa de Faraó e o Egito escutou. Talvez aquele desabafo, né? Ou talvez aquele misto de emoções de ter reencontrado os irmãos, coisa que talvez ele nunca pensasse que conseguiria fazer. Mas ele disse: venham, não se entristeçam. Aprove ao Senhor que tudo acontecesse. Que maturidade, que inteligência emocional tão equilibrada. Porque se a alma dele tivesse permanecido no poço, talvez ele não tivesse vivido tudo aquilo que ele pôde viver. E o meu convite hoje mesmo para você é: não deixe a sua mente no poço. Não deixe que a sua alma fique arraigada no problema, na decepção, na tristeza, porque ninguém gosta de mim, porque nada dá certo para mim. Amigo, se Jesus, que é perfeito, Filho de Deus, não agradou todo mundo, ainda mandaram matar ele numa cruz, você não pensa que todo mundo vai gostar de você não, né? Mas não fique preso a isso não. Não fique preso àquilo que aconteceu, àquilo que fizeram. Porque ninguém me vê. Porque eu faço muito e ninguém faz nada. Quem tem uma mente moderada e equilibrada vai fazer mesmo que ninguém faça. Afinal de contas, e eu vou colocar no contexto aqui, vou aproveitar. Afinal de contas, você serve a quem? Quando você está servindo aqui. Então você vai fazer independente se ninguém está fazendo. Porque você serve a Deus e a sua mente está bem equilibrada com relação a isso. Por mais que às vezes você se entristeça pelo zelo da casa do Senhor, mas porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Sabe que se às vezes, quando acontecem coisas, problemas, circunstâncias, qual é a primeira coisa que você faz? Uma das primeiras coisas. Você fica sem comer ou não se alimenta direito. Você não consegue dormir, porque quando você se deita, a mente fica... E quando você dorme, você tem pesadelo que matou, que morreu, que quebrou, que saiu o sangue, a facada, enfim, não sei. Porque a mente fica, E se você der vazão, a mente vai longe. Vai-se embora. E o seu corpo vai responder a isso. E o que é que a gente precisa fazer? Não andar ansioso, colocar diante de Deus as nossas súplicas, porque é Ele quem nos salva, nós confiamos nele, e aí vou pensar nas coisas do alto. Tudo que é bom, o que é amável, o que é de boa fama, é nisso que eu vou pensar. É nisso que eu vou arraigar a minha mente, é renovar pela palavra. E aí, eu queria que você abrisse lá em Salmos. Salmos 112. Eu estou terminando, tá? Salmos 112. Eu vou ler o Salmo todo. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Os retos nasce luz nas trevas. Aos retos nasce luz nas trevas.
Ele é compassivo, misericordioso e justo. Ditoso é o homem que se compadece e empresta, que conduz o seu negócio com justiça, pois ele nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Ele não teme más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firme, e ele não terá medo, até que veja cumprido o desejo sobre os seus adversários. O justo que confia não vai temer más notícias, porque o seu coração confia no Senhor. E aí, o que eu quero trazer para você hoje é que mesmo diante das diversidades, espere em Deus. Traga a sua mente cativa à palavra. Renove a sua mente pela palavra. Espere em Deus, pois nós ainda o louvaremos. Pensando bem, se eu permanecer ansioso e preocupado com aquilo que, por exemplo, com aquilo que eu vou comer ou que eu vou vestir, eu não estou dando crédito à palavra que diz que Ele suprirá todas as minhas necessidades. Ou se eu estou com problema, eu não vou acreditar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós precisamos dar crédito à palavra e renovar a mente pela palavra, e aí sim nós vamos viver alegres. E assim como o salmista disse, a minha alegria está em Deus. Levantar-se por dentro e entender que a nossa alegria está em Deus. Salmos 23, abre lá, por favor. Você pode dizer, eita, não tem nada a ver, né? O Salmo 23, porque Salmo 23 é salmo de provisão, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, queridos, no dia que esse salmo chegou como rema mesmo para mim, como revelação para mim, que ele não está falando aqui só de provisão física. Essa é uma das palavras que eu mais declaro diariamente. Diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em algumas versões diz assim, o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Porque se eu levar ao pé da letra, nada me faltará. Às vezes, algumas coisas a gente olha e realmente está faltando. Mas quando eu digo o Senhor é o meu pastor e nele eu não tenho falta de nada. Isso significa que mesmo com as circunstâncias, mesmo às vezes com o armário vazio, nele eu não tenho falta de nada. E aí, aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão, quando bate, o Senhor é o meu pastor e nele eu não tenho falta de nada. Não me faltará paz, não me faltará provisão, não me faltará proteção, não me faltará alegria. Nele eu sou totalmente suprido, eu não tenho falta de nada. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Você sabe que um dia eu estava muito angustiada, com muita coisa para resolver, e eu comecei, como eu disse, né, esse é uma das palavras que eu mais confesso, e da minha mente, eu pensei assim, eu disse, rapaz, quando eu comecei a declarar, eu disse, ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me para as águas de descanso. Tem algumas versões que falam isso. E aí, na minha mente, na mesma hora, eu pensei num pasto bem verde, uma água assim, bem cristalina, e eu deitada lá, e assim, só vendo a água assim, bem calminha, eu sozinha, sem ninguém. Rapaz, ó, foi um remédio, que a palavra é remédio. E aquela paz veio como se de fato eu estivesse naquele lugar. Porque assim como imagina na sua alma, assim ele é. Refrigera a minha alma. Mais uma vez, falando sobre alma, mente, pensamentos. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, circunstâncias, problemas, eu não temerei o mal, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Interessante que ele diz, a sua vara me consola. Quem é consolado é quem? Quem por algum motivo está triste, angustiado.
não significa que ele não estava no vale da sombra da morte. Ele estava lá, mas ele estava recebendo consolo. Preparas uma mesa perante a minha presença. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge-me com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. E eu permanecerei na presença do Senhor para sempre. Algumas versões dizem assim. Então, quando você estiver angustiado, quando nós estivermos angustiados, que a tristeza quiser bater, que a desesperança quiser bater, e lá em Hebreus, eu acho, que diz assim: âncora para a minha alma é a esperança. E quem é a esperança? Quem é a nossa esperança? É Jesus. Em quem nós confiamos? Na palavra, em Deus. Âncora para a minha alma é a palavra de Deus. Porque quando ela está querendo ir para mares turbulentos, âncora para a minha alma é a palavra de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Agora eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que Gabriel viesse aqui. E nós temos alguns minutos. E eu queria que você fizesse esse exercício. Primeiro, não ande ansioso. Segundo, coloque diante de Deus as suas petições. Eu sei que você tem, eu sei que eu tenho. A Bíblia diz que os dias são difíceis, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós precisávamos ter bom ânimo. E que tudo que é bom, que é amável, que é de boa fama, é nisso que a gente vai pensar. E aí Gabriel vai conduzir um louvor aí, que ele vai ser guiado, em nome de Jesus. E eu queria que você fizesse esse exercício. Está pensando em problema? Coloca diante de Deus. Com certeza, a solução de Deus é melhor do que a sua. Você concorda? Deus é mais inteligente que a gente. Com certeza. Eu nem tenho dúvida disso. Então, coloca diante dele. Decide confiar. Como a gente entendeu, como a gente leu no Salmo, o seu coração não vai temer mais notícias. Está com um problema, não pensa que vai chegar a notícia que vai piorar, não. Não, vai chegar a boa notícia. Resolveu, pagou, saiu do hospital, apareceu o emprego. Pensa nisso. Confia em Deus. Âncora para a sua alma é a esperança. E aí, traz a sua mente cativa à palavra. Declara a palavra. Faz com que saia da sua boca, para que o seu cérebro também entenda. Para que você se convença de que a palavra é a verdade. Descanso em tua presença, nada temerei. Senhor, sou protegido pelo teu amor. Mesmo que as circunstâncias se levantem contra mim, Senhor, eu sei que em ti sou mais que vencedor. Estou voando com águia no mais alto das montanhas, onde o mal não pode me tocar. Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Meu prazer é te adorar.
Descanso em tua presença. Você pode decidir descansar na presença. Descanse na presença. Protegido pelo teu amor. E mesmo que as circunstâncias se levantem contra mim, Senhor, eu sei que em ti sou mais que vencedor. Estou voando como águia no mais alto das montanhas, onde o mal não pode me tocar. Oh, tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Tu és a minha força, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Meu prazer é te adorar. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós não temeremos más notícias. O nosso coração confia em você. Âncora para a nossa alma é a esperança. Oh, nós falamos para a nossa alma abatida. Por que está abatida a minha alma? Espere em Deus, pois nós ainda o louvaremos. O Senhor é o nosso pastor e nós não temos falta de nada. Você, Senhor, nos faz repousar em pastos verdejantes e nos guia pelas águas de descanso. Nós decidimos descansar em você. Nós decidimos descansar em você. Nós trazemos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Nós recebemos a paz que excede todo entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração, porque o nosso coração confia em você. A sua palavra é a verdade, é digna de inteira aceitação. Você não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que nós podemos confiar em você. Oh, Senhor, você é tão bom. Bondade e misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. E nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. Nós sempre estaremos conosco. Você nunca nos deixa, nunca nos desampara. E é por isso que o nosso coração confia em você. Nós decidimos, Senhor, trazer à nossa mente a sua palavra. Nós estamos convencidos que a sua palavra é a verdade. Por isso que o nosso coração confia em você. Nós não temeremos, não temeremos. Nós não temeremos. O Senhor está comigo. Obrigada, Senhor, pelo seu bálsamo, seu refrigério sobre nós. Muito obrigada, porque o Senhor trocou as nossas vestes. Obrigada, Senhor, porque em lugar de vergonha, dupla honra, nós não vamos permanecer no poço. Não, Senhor. Nós queremos estar no lugar que você quer que nós estejamos e alcançar o objetivo que você quer que nós alcancemos. Nós queremos cumprir o plano e o propósito seu para as nossas vidas. E nós vamos fazer sãos na nossa mente, no nosso corpo e no nosso espírito. Muito obrigada, Senhor. Eu abençoo cada um dos meus irmãos. Eu declaro paz que excede todo entendimento. Eu declaro respostas chegando. E o sobrenatural, o extraordinário de Deus se manifestando. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. A alegria do Senhor se levantando por dentro, sendo a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. E nós habitamos no seu refúgio. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus.
Amém.